Porto Alegre teve muitas enchentes ao longo da sua vida, muitas mesmo, mas as duas, elas sempre aconteciam entre agosto e novembro, né? Que eram as águas de São Miguel, porque o dia de São Miguel é 30 de setembro, padroeiro, então eram as águas de São Miguel, sempre, sempre. 41 não, 41 foi abril e principalmente maio, e agora também, né? Quer dizer, as duas maiores enchentes não aconteceram durante esse período na época das enchentes, né? Puder deixar, né? Quem sou eu para dar conselho, mas que as pessoas prestem atenção na agenda ambiental. A agenda ambiental, com todas essas mudanças que estão acontecendo e que são reais, por exemplo, tem lugares do mundo onde nunca fez mais de 30 graus e agora está fazendo 40 graus. Olá! Nesta edição nós vamos conversar com o jornalista e escritor Rafael Guimarães sobre este livro, A Enchente de 41, que é uma reedição pela editora Libretos, né? Libretos Editora, e esse livro ele traz uma história, né, de 8 décadas atrás, da tragédia climática que aconteceu na época, e também é um livro que traz uma história recente, que é esse desastre climático que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul em 2024. E também a própria editora sofreu aí as consequências dessa tragédia, foi inundada, inclusive os exemplares deste livro foram destruídos, e hoje nós vamos conversar com o Rafael Guimarães, que vai nos contar sobre essa história. Olá, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, prazer estar aqui na DURS, uma entidade que a gente acompanha bastante, né, a sua atuação em defesa dos seus associados, em defesa de uma universidade, né, de qualidade. E nessa enchente agora a gente teve uma amostra, né, muito poderosa de como é importante, né, o trabalho dos cientistas, o trabalho especialmente do pessoal da URGS, pessoal do IPH, né, eu acho que a única coisa boa que se pode tirar dessa tragédia toda que aconteceu é essa possibilidade das pessoas descobrirem, né, que temos aqui, sim, cientistas muito qualificados, muito interessados, muito capazes, né, muito estudiosos, e que, enfim, quem acompanhou, né, pôde entender, né, todos esses fenômenos. O livro ele foi feito, né, foi feito em 2009, com uma tentativa, né, de construir uma memória, né, daquele episódio, né, tão dramático, que até agora era um grande parâmetro, né, de tragédia. Ficava lá na história que jamais ia acontecer, nunca ninguém imaginou. E essa memória estava assim nas famílias, né, essas histórias passam de avô para pai, para o filho. E claro que quando fica apenas a memória, né, fica então coisas assim muito dispersas, né, e que a memória a gente sabe, né, é sujeita a muitas distorções ao longo do tempo, enfim, parece que foi assim, esse parece passa a ser verdade, aquelas coisas todas. Então a intenção do livro é essa, né, de consolidar uma memória a partir das informações que eu consegui, né, para que fique registrado isso, né? Então, esse livro ele foi vinha sendo muito bem aceito, né? A cada 2 anos a editora tem que fazer uma nova reimpressão, porque ele é muito procurado, né? Porque a memória estava muito forte ainda, e mesmo pelos jovens que ouviam falar, né? E agora sim, né? Com todo esse episódio, com tudo que aconteceu, a procura foi muito grande. E também pela semelhança, né, da forma como aconteceram, né, as duas enchentes, muitas coincidências, né, de fatos, e até coincidências das razões, né, da enchente, até coincidências de datas, né, dia tal, Guaíba subiu tanto, e daí tu vai ver 41 é um número mais ou menos parecido. Então essa evolução, não é, do aumento da enchente
também acabou sendo uma coincidência muito grande que acaba despertando também o interesse das pessoas, né? É curioso que aconteceu bem nesta época entre abril e maio, e também, assim, mais de 70 mil pessoas ficaram fora das suas casas, durou 22 dias. E me conta, assim, como foi essa história toda tratada dentro deste livro, que é um álbum que traz muitas fotos. O que te inspirou, o que te motivou a fazer essa pesquisa e documentar aqui neste livro, que é bem bonito, que traz todas as fotos aqui da época? Eu, por exemplo, quando faço meus livros, em geral, meus livros eles são associados ao gênero de literatura de não ficção, é necessária uma pesquisa muito grande, né? E também, sempre que trato de algum evento, procurar mostrar qual é o ambiente em que acontecem essas coisas, né? As fotos também foram coisas que me levaram a... Eu pesquisava outras coisas e me deparava com essas fotos, não é, da cidade, de alguns prédios que ainda estão de pé, de alguns locais, não é, que ainda resistiram, não, ao longo do tempo. E a gente vê, não é, a cidade é meio que à mercê, não é, das águas. Isso é uma coisa muito que sempre me impressionou bastante. E isso está presente no livro, né? O livro ele mostra a conjuntura da cidade, a conjuntura política do país, a conjuntura local, o que as pessoas faziam, iam ao cinema, né? Enfim, dá um panorama da cidade da época. E aí sim, né, começa a tratar da enchente em si. Lá pelo dia 12 de abril começa a chover, chove bastante, chove, para, mas a partir de 22 de abril essa chuva é incontrolável, ela não para, é intermitente, e uma chuva forte, com raios, com ventania, com tudo mais, né, começa, né, a impressionar a cidade, e ao mesmo tempo a chuva nas nascentes, né, dos rios que abastecem o Guaíba. Porque Porto Alegre está sempre propensa a alagamentos, porque o Guaíba é um manancial gigantesco de águas, né? E quando vem essa água forte, vindo desses rios muito caudalosos, o Jacuí, o Caí, o Gravataí, o Rio dos Sinos, o Taquari, que deságua no Jacuí, né? Mas é um rio muito importante, porque ele atravessa boa parte do estado. Então essa água, quando vem, ela começa a ter esse processo de alagamento. E houve uma demora, né, das autoridades, né? Quer dizer, isso começa dia 22 de abril, começa a subir. Somente dia 30 houve a primeira reunião, né, na época do interventor, o Cordeiro de Farias, que era o governador nomeado, o prefeito, que era o intendente, o Loureiro da Silva. Só dia 30 que eles se reúnem e começam a ver alternativas, que na verdade eram alternativas muito mais de acolher, né, acolher as populações do que de poder prever ou poder reduzir. Isso não estava ainda, na época, assim, na cabeça das pessoas, essas coisas de prevenção. E também não ficou muito longe disso também agora, esses episódios que aconteceram, né, como você mesmo falou, que bom que a ciência, a educação pública conseguiu também ajudar no monitoramento das cheias, mas o que tu destacas, assim, desses fatores que provocaram essa enchente de 41 e a de agora, assim, que tem essa semelhança? É isso, né? Chuva muito forte, chuva nas nascentes dos rios, que fez com que as águas viessem com muita velocidade, com muita intensidade. Porto Alegre, né, tem também essa característica de que a água que vem, né, e que transborda o Guaíba, ela sai por um canal muito estreito, que é o canal de Itapuã, que ele tem apenas 1 quilômetro entre o Farol e a Barra do Ribeiro. Então ela é um funil. Então tu bota muita água no funil, essa água demora a escoar, e ela transborda. Quando é muita água, ela transborda o funil e vai para os lugares. E depois, né, aí sim, que aconteceu exatamente a mesma coisa que agora, o vento sul,
que vem e empurra a água de volta. Então, tanto em 41 como em 24, a chuva tinha parado, já havia até um pouquinho de sol tímido aparecendo, mas a enchente continuava crescendo porque o vento empurrava a água de volta. A diferença é que, inclusive a partir de 41, foi elaborado na época lá, mas só construído muito tempo depois, todo essa cortina de proteção, né, composta pela Castelo Branco, né, para a Zona Norte, a Avenida Beira-Rio para a Zona Sul, e no meio o muro. Eles formam uma cortina com índices, né, calculados a partir da enchente de 41, mas só construída na década de 70. E esse sistema foi feito para funcionar, né? E não funcionou, embora, né, de novo falando, os técnicos tivessem alertado muitas vezes, olha, tem comportas que não estão funcionando, não vão suportar, as casas de bomba tem que haver manutenção, porque senão elas não vão conseguir dar conta, né, de drenar a cidade. Tudo isso nós temos que levar em conta também que no ano passado houve 2 enchentes, né? Não foram tão grandes como a de agora, mas houve. Sim. 2 enchentes grandes, né? Uma nessa época, parece que março, abril, e outra no final do ano. Quer dizer, então os alertas estavam todos feitos, né? Estavam todos e não houve, então acabou que ela ficou muito parecida do ponto de vista dos efeitos com a enchente de 41. Mas lá não tinha proteção, agora tinha, essa proteção não funcionou. É interessante também a gente pensar o seguinte, em 41, essas regiões, assim, tipo Eldorado do Sul, que agora foi praticamente devastada, né? Alguns bairros de Canoas, não existia, Eldorado do Sul não existia, era uma região, era quase um banhado, digamos assim, muitas partes dele eram banhadas. Então não houve, teria havido essa destruição toda se a cidade tivesse, na época não existia. Então também de se pensar, né, onde construir as cidades, onde construir as casas. Planejamento. Né? Exatamente, tudo isso faltou, né? E ali em Canoas também, vários bairros não existiam. Então ficou um trauma muito grande, muita gente perdeu a vida, muita gente perdeu tudo, né? E o que temos que ver agora é que, em função dessas mudanças climáticas todas, a gente tem que considerar a possibilidade muito concreta de que essas coisas vão se repetir com mais frequência. Ou seja, isso exige, né, das autoridades atuais e futuras uma ênfase, né, na questão ambiental, na questão, né, de proteção, de prevenção. Os números estão aí, os dados estão aí, a situação é conhecida, então isso é um desafio muito grande, né, para ser adotado, né, e necessário. Essa desregulamentação ambiental é um dos fatores também que influenciou e que influencia ainda. Sim, influenciou e influencia. Todas essas, por exemplo, eu vi agora há pouco tempo um filme sobre a enchente de 41, a gente sempre vê fotos preto e branco e tal, mas eles falam de uma água barrenta na locução do vídeo, é um vídeo muito interessante, que foi reconstruído há pouco tempo pela Cinemateca Brasileira. Fala numa água barrenta, porém essa água que veio agora, ela é uma água barrenta, mas ela é uma água contaminada, né? Contaminada por uma série de coisas. Por exemplo, a poluição industrial, né, próxima às cabeceiras dos rios, ela praticamente não existia em 41, não existiam indústrias tão agressivas ao meio ambiente, né, como agora. Agrotóxicos, né? Os agrotóxicos que existiam era uma coisa hoje quase de jardim de infância, né, comparado com esse veneno pesado que é jogado na nossa lavoura e que ele escoa para a água, não tem outro lugar para escoar. Então essa água que desce agora em 24 é uma água envenenada, é uma água contaminada, é uma água que, né, que gera problemas de saúde, essas coisas todas que se viu aqui, né? Então, como é que entra o Código Ambiental nisso? Entra porque as barragens são construídas em lugares inadequados,
porque áreas de proteção ambiental é permitido construções sobre elas, né? A questão dos venenos, a questão da mata usada como proteção ambiental, que ela é devastada. Foi uma coisa muito... E junto com isso, um negacionismo, né, muito grande. Uma coisa que não, a mudança climática não existe, não tem problema de botar muito agrotóxico na lavoura, não tem problema de construir uma barragem fora de lugar. Essas coisas todas vêm acompanhado, um pensamento negacionista acompanha todas essas mudanças e justifica elas até, né, porque temos aqui uma enorme prioridade ao agronegócio. É uma coisa até burra, porque o próprio agronegócio deveria perceber que a destruição do meio ambiente vai destruir também faz mal também. A sua produção, vai afetar a sua lucratividade, porque nós, infelizmente, temos, né, esse capitalismo muito, muito predador, né, da natureza, muito imediatista, né, e essas mudanças todas, quase 500 mudanças do Código Ambiental, elas estão dentro dessa lógica, né, infelizmente. E deu para aprender alguma coisa com essa enchente de 2024 e também com a enchente de 1941? Na sua opinião, como fica essa consciência da população e dos governantes? Olha, até quando eu fui num evento onde passou o filme de 41, claro, é um filme que foi feito pelo governo do estado, então parece pessoas muito conformadas e tal, não se vê uma coisa assim de indignação, porque também o filme é direcionado para, foi uma grande tragédia, coitada das pessoas e tal. E agora com essa questão da informação, né, circulando, hoje em dia cada pessoa, né, anda com uma câmera fotográfica e uma filmadora no bolso. E mais do que isso, ela tem uma facilidade de transmitir isso para quem ela quiser do mundo. Então se ouviu muito protesto, muitas comunidades, né, revoltadas, expressando, né, a sua revolta, né. Então, agora, é uma coisa que vai ficar numa disputa de versões, né, uma disputa de versões de que foi um fato que não se poderia prever, o que não é verdade, porque essa prevenção, né, já existe, já tinha feito esses alertas. Eu acho que as pessoas, né, que passaram por isso, as pessoas que sofreram mais com isso, né, elas certamente vão ter uma outra postura, né, em relação à sua vida, em relação aos seus hábitos, né. Agora, a questão maior, questão política, bom, isso aí tudo está em disputa, né, está em disputa. Meu caso pessoal, por exemplo, meu e da editora a qual eu sou vinculado, né, a gente tinha um depósito que funcionava muito bem ali na Voluntário da Pátria, um esquema altamente profissional, altamente cuidado, tudo. Só que quando aquela famosa comporta, a comporta 14, a famosa, que havia sido alertas e tal, ela veio abaixo. E toda aquela região ali foi alagada. Então nós, assim, coração partido, porque se fez uma relação boa com as pessoas do depósito, tivemos que sair de lá, ir para um outro depósito, numa área mais segura, entende? Então, quer dizer, isso é uma coisa mínima, mas que mostra que talvez as pessoas também elas vão tentar encontrar formas, né? Não assim como uma autoridade municipal falou que a culpa é de vocês que moram numa área alagada, como que se dizendo que uma pessoa mora, por exemplo, no Maitá, pudesse mudar para o Alto Petrópolis ou para o Moinhos de Vento, entende? Ou então que vocês têm que ir para a praia, como se as pessoas tivessem facilidade para ir para a praia. Mas se as pessoas olharem isso, e a questão política está em disputa, né? Essa coisa vai ser um tema do quadro político daqui para frente. A questão ambiental vai ganhar muito peso, eu tenho certeza disso. Aí, o que eu falei no início, né, a gente poder ouvir nossos técnicos, nossos cientistas, a população ouviu, a população pela primeira vez eles foram
chamados, né? Eu me lembro que aqui a imprensa daqui não dá muita bola, né? Prefere, mas por exemplo veio o William Bonner lá do Jornal Nacional, veio para cá, estava Porto Alegre, Rio Grande do Sul era o assunto. Com quem que ele foi falar? Foi falar com o pessoal do IPH, foi falar com o pessoal da inteligência, né? Para saber o que aconteceu, porque ele não saberia isso através do prefeito, através do governador, através de não sei quem, porque eles estavam uma condição a mais de se defender e de dar contra-informação. Então ele foi lá, o que aconteceu? As pessoas disseram, aconteceu isso, isso, isso. Então esse ingresso, não é, dos cientistas assim no noticiário é uma coisa muito alentadora e que se houve pelo menos para a imprensa, se houve um aprendizado, seria esse, né? Quando tem um tema assim, vamos ouvir as pessoas que entendem disso. Educação fundamental. E nós vimos também muitas fake news nas redes sociais e as pessoas em desespero, não sabiam para onde ir, nem o que fazer, e as fake news dominando as redes sociais. Esse é o grande mal, né? É um risco muito grande à democracia, a existência das fake news, que infelizmente o Congresso, que poderia dar um basta nisso, foi tolerante, né? E é um risco muito grande à democracia, pegar as pessoas desprevenidas, as pessoas desinformadas, e apostar na ignorância, apostar no alarmismo, apostar na desinformação, é uma coisa muito grave. Isso aí é uma coisa que está em todo mundo rolando, mas, enfim, a solução seria estar sempre informando as pessoas, mas às vezes não se tem esse alcance. As fake news é um rastilho, né, incontrolável, e isso é um risco, né, é uma coisa muito forte. E você também foi impactado pela enchente, também teve que ficar fora de casa? Sim, eu moro ali no Menino Deus, né, numa rua que nunca tinha sido alagada, no máximo ficar ali na sarjeta, subir muita água, então passa um carro, molha as pessoas, mas do jeito que aconteceu, nunca tinha acontecido, nunca tinha ocorrido. A gente, antes de sair, mora no 7º andar, a gente já via barcos ali na parte mais baixa, barcos circulando. E, bom, aí a água estava subindo um pouco ali na nossa porta, tem uma outra porta que ainda estava livre. Não, amanhã vamos sair, né, com segurança, com calma, carregando as coisas e tal. Só que quando fomos sair, a água já tinha, saímos com água pela cintura, carregando o computador, porque a gente precisava trabalhar essas coisas. Não fomos, né, por exemplo, tem uma prima minha que mora na mesma rua, numa parte mais baixa, e ela mora no térreo, perdeu tudo que ela tinha. Então, isso não aconteceu com a gente. Fomos, né, para casa, né, na casa de uma amiga, ficamos bem abrigados, mas sempre pensando nisso, né, como é que nunca aconteceu, eu moro lá há 30 anos, nunca aconteceu isso, né, então, quer dizer, é uma coisa que pode vir a acontecer, né. Então, eu vi, esses dias me mostraram um anúncio do imóvel, esse anúncio de imóvel, assim, casa muito boa na Zona Sul e tal, longe do Guaíba. Quer dizer, antes as pessoas queriam morar perto do Guaíba, porque tem uma vista bacana, que é sempre um bom passeio, e agora as pessoas querem morar longe do Guaíba, porque já tem uma ideia formada de que é um risco permanente, e quando fica um tempo ruim, com muitas nuvens, as pessoas já se assustam. Esse trauma, né, vai perseguir as pessoas. Cenário de pavor, né, uma experiência traumática. E como você está vendo agora a reconstrução do Rio Grande do Sul, especialmente de Porto Alegre? Bem, eu vi esses dias, né, uma série de casas sendo entregues, né, porque está havendo, né, essa disputa do governo estadual, do governo federal. Parte do governo estadual há uma pressão muito grande sobre o governo federal,
No entanto, o governo estadual não mostra o que faz, né? Não creio que esteja fazendo muita coisa. Isso implica em muita coisa, implica, por exemplo, as pessoas se verem a cotidiana se mudarem, sempre morar num lugar, ou se mudar para outro, porque não querem mais viver ali, e ali estão seus laços comunitários, né? E ali não é a sua vida, enfim, a escola das crianças perto, o emprego mais ou menos perto, os amigos, a família, né? Então essas reconstruções, assim, por melhor que elas sejam, por mais que se consiga dar casa para as pessoas que perderam as casas, né? Mas sempre é um trauma, né, que fica e uma memória que se perde. Tem que ser trabalhado, né? A coisa das escolas demorou muito para se resolver. Essa semana ainda tinha gente sem escola. Eu vejo com muita lentidão, sabe? Mas eu me preocupo mais com esse aspecto, né, de pessoas perderem as suas raízes, né? Enfim, não é uma coisa assim que eu esteja vivenciando, mas enfim, a gente também se preocupa com as pessoas, né? A gente quer morar num lugar, né, que as pessoas estejam bem, e essas coisas todas são muito traumáticas, né? E o que vem pela frente, né? Daqui a pouco vai vir uma época de chuva de novo, né? Porque isso também é interessante. Porto Alegre teve muitas enchentes ao longo da sua vida, muitas mesmo, mas as duas, elas sempre aconteciam entre agosto e novembro, né? Que eram as águas de São Miguel, porque o dia de São Miguel é 30 de setembro, padroeiro. Então eram as águas de São Miguel, sempre, sempre. 41 não, 41 foi abril e principalmente maio. E agora também, né? Quer dizer, as duas maiores enchentes não aconteceram durante esse período na época das enchentes, né? Como assim. Esse é um fenômeno interessante também, e que eu tenho procurado conversar. Agora mesmo eu vou participar de um projeto, tem muita gente da universidade, eu vou tentar ver com ele. Tem essas coisas também do El Niño, Laninha, né? Todas essas coisas que influem bastante. Eu vou tentar me informar dessa coincidência, né? Por que acontece, né? As maiores acontecem nesse período e não no período normal de chuvas. Então, ainda temos muitas dúvidas e questionamentos daqui para frente. É verdade. Então, nós agradecemos a sua participação aqui no nosso videocast e também fique à vontade para deixar uma mensagem aí. Então, para quem ainda não conferiu o livro da Enchente de 41, é bom dar uma olhadinha, né? E refletir até sobre este novo momento que, infelizmente, nosso estado viveu. Acabou, não é, que por uma casualidade de ter sido eu o autor desse livro, um livro para fazer eu pesquisei muito, e ter acontecido agora, né, esse período. Mas o livro, ele é uma tentativa de, como eu falei, de recuperar uma memória, né, consolidar dados, né, enfim, como deixar que essas lições, né, da enchente de 41 que fiquem documentadas, né? Essa foi a intenção. E o livro está aí para vender, e se puder deixar, né, quem sou eu para dar conselho, mas que as pessoas prestem atenção na agenda ambiental. A agenda ambiental, com todas essas mudanças que estão acontecendo e que são reais. Por exemplo, tem lugares do mundo onde nunca fez mais de 30 graus e agora está fazendo 40 graus. Teve aquela grande procissão, aquela grande peregrinação lá na Maomé, lá, fez 53 graus, morreu um monte de gente naquela caminhada, 53 graus, né? Então tem lugares que eram muito quentes e experimentam situações de frio inesperado, e lugares que uma temperatura agradável e que o calor se torna insuportável.
E isso acontece. Eu fiz um trabalho agora há tempo, então, de 1995 até agora, os 5 dias mais quentes do mundo aconteceram nesse período, entre 1995 e 2023. Quer dizer, então o aquecimento global não é uma ficção, não é uma paranoia, não é uma coisa que está na cabeça dos ambientalistas, é uma coisa real que acontece, e basicamente por duas razões, né? Uma pelo processo, né, de desenvolvimento escolhido, que é um processo que utiliza muito gás carbônico, muitos combustíveis fósseis, né? E por outro lado, o desmatamento, porque a natureza ela freia, né? Ela consegue filtrar amenizar esse efeito, né, da grande combustão, né? E as florestas estão sendo destruídas. Então é uma coisa real. O que se faz, né, tem uma consequência, né? Então, para as pessoas se liguem nisso, procurem estudar, procurem ver, e que entendam, né, que a agenda ambiental é fundamental acima de qualquer outra, né? Acima de qualquer outra. Mesmo políticas sociais, que são super necessárias, mas elas têm que estar subordinadas a uma agenda ambiental. Muito obrigada, então. Eu que agradeço. A Durga Sindical agradece a sua participação no nosso programa e aproveitamos a oportunidade para convidar você para acompanhar o nosso canal de YouTube e assistir o nosso videocast. Deixe a sua curtida, se inscreva em nosso canal e, se preferir ouvir o podcast, acesse nosso canal de Spotify da Durga Sindical. E acompanhe também nosso site www.adurgs.org.br e as nossas redes sociais. Até mais! Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durga Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice!